A gente está na Reserva das Missões, né, que é uma localidade que a gente atua aqui, e a gente vai fazer um caminho até a Poena, que é uma agroindústria, né, que trabalha com produtos da Amazônia, né, que é uma empresa que se preocupa com a questão do impacto social, né, do ambiental, né, e do desenvolvimento, e tem uma conexão muito forte com as comunidades, né, assim, bem top. Isso que a gente vai conhecer. Vamos lá então? Eu sequei só por causa do meu pai. Oi? Eu não ia me secar, né? Uma vez a gente secou, arrumou, ele queria ver seco, né? Ah, peraí, qual é o PQA? O PQA que tu falou? Ali, esse da folha, esse daqui da folha, aquele lá é mais bonito, é o mais antigo, né? Ó, que legal, essa aqui é a folha seca da castanheira. Estamos passando aqui por baixo de uma castanheira e, por incrível que pareça, tá cheia de castanha, mas o Maurílio falou que não tem perigo de passar não, porque não é época dela cair agora. Ó, bem grande, folha seca da castanheira. Eu sempre quis conhecer o pé de pequiá. Aqui eles chamam de pequiá, mas é conhecido como pequiá, pequi, tem vários nomes, né? Isso. E essa aqui é a folhinha dele, ele está florindo agora. Quando que ela começa, ela cai, Já faz uns 2 meses que em 2 meses ela já caiu, né? A gente estamos agora em agosto, praticamente foi em julho, né? E aí ela já está carregando para o ano que vem já, né? Já está no processo já de florada, tudinho. Peraí, aí ele vai cair só no mês de julho? Isso, é. Novamente? Isso, Ele do dá uma vez por ano? Isso. Gente, eu conheci o pequiá, através do meu amigo Mauri Melão. Ele trouxe de Brasília, quando ele viajou para Brasília, lá tem muito, né? Sim. E lá a gente come no arroz, coloca dentro do arroz. Muito legal. Cozinha o arroz com ele. Tem que ter um cuidado com os espinhos que ele Isso. tem no olho. Lá. Mas a gente pega ele inteiro e cozinha ele dentro com arroz, ou então faz um frango assim ensopado e faz o pequi, é muito gostoso. Muito gostoso, né? E aqui eu já procurei por aqui, porque tem a pasta do pequi também, que é muito boa. Sim. Mas eu não encontrei o pequi por aqui. E a gente pode fazer uma experiência um dia desse aí. Tu falou, eu nunca tinha ouvido falar, né? Não? Então, como a gente faz do Tucumã, de outras coisas, eu acredito que é bem viável, é possível. E deixa um perfume na casa, um perfume muito gostoso. É bem legal, né? Pode olhar aí. Mostra aqui a árvore, Leite. Então, para quem não conhecia aí o pequiá, esta é a árvore do famoso pequi ou pequiá. Esse aqui é o caju-açu, né? É um cajueiro, né? A gente usa ele mais como suco. É um caju comum, normal. A única diferença é a dimensão da árvore, né? É magnífica, é muito, muito linda ela. E quando cai também a altura para colher é bem... Cara, eu nunca tinha visto um cajueiro desse tamanho. E outra, a árvore é totalmente diferente, né? É diferente do que eu já vi. Uhum. Cajueiro nesse formato parece uma árvore normal, né? Isso, a gente tem uns 3 mais ou menos assim. Olha que interessante, caju-açu, é? Isso. E é grande ele? Igualzinho ao caju normal. A única diferença tá o gosto, por exemplo, ele não é um caju que tu coma direto, assim que nem esse normal que a gente tem. Ele serve mais para suco, o gosto é igualzinho ao outro, né? Leva mais açúcar, ele é mais ácido, mas tem um amarguinho mais forte. A árvore é a diferença, né? Tipo jacareaçu, caju-açu, né? Grande. Grandão. Depois do inverno tu tem que estar fazendo manutenção, né? A gente, né, construiu, era uma torre de água, a gente aproveitou para botar uma antena de internet, ela traz internet de 3 km da cidade, né? Não tem como, tu tem que estar conectado com o mundo, então tivemos que realmente investir. E aqui ela atende, acho que mais de 30 casas, mais de 30 famílias, assim, que tem acesso através dela, né? Bem legal, assim, uma coisa de primeira necessidade aqui no Amazonas. Aqui, né, é onde a gente está criando um viveiro de mudas florestais. Essa estrutura aqui é uma casa de brotação e de germinação. E lá no fundo a gente tem a estufa propriamente dita, onde vai estar os saquinhos com as plantas, né? O mapa teve aqui anteontem, aqui, regularizando. Se Deus quiser, em 20 dias deve sair o nosso registro, né? Porque a gente não pode pensar em preservação da Amazônia sem pensar em reflorestamento, né? Hoje, conservar, manter já não basta, né?
é preciso mitigar tudo que já foi tirado, queimado, né? Então isso aqui é uma base, um ponto de apoio para atividades esse propósito, né? Esse aqui a gente está montando o viveiro, né, de estoque. Ali é o sistema de irrigação que já está sendo montado, né? Os arames que vão suportar o sombrite. E aí tem as entradas, vai ser quase uma forma de pirâmide para proteger do vento. Naquele galpãozinho vai ser uma bitoneira, um misturador de terra, um triturador. Ali a gente já tem um material já para fazer os saquinhos, né, para encher. Aqui o que vai ser mesmo? É um viveiro de mudas florestais, né? E também a gente tem um projeto que chama Roça Sem Fogo, que é levar umas mudas de maniva já para as roças, né, adubada em cova, sem intervenção de trator, né? É uma faixa a gente prevê uns 40 mil nesse primeiro momento, né? Mudas de mandioca, macaxeira, para levar para os roçados. Esse protótipo aqui, né, a estrutura que a gente está criando, é para fazer um galpão que vai trabalhar com embalagem, com rótulos, né, com formatação de tudo que for de insumo de produtos amazônicos, né, no intuito de agregar valor, de gerar renda, né, de tentar também levar parte dessa renda para os nossos produtores, né, para o nosso pessoal que está na comunidade, nos sítios, né. Então a gente, agregando valor, a gente vai ter condições de recompensar melhor, né, eles vão ter condições de trabalhar melhor, de ter um cuidado, né, de se programar, entregar um produto com regularidade, com qualidade, né, com sanidade, que é mais importante. Isso é um propósito nosso da Apoena, que a gente vai começar agora, a gente vai entrar para conhecer. Essa estrutura aqui faz parte de Seu Joca, que é uma farinha, que é a farinha do Arini, né? Uma farinha, eu diria que neurótica em questões de sanidade, limpeza. Não temos pó, não temos talo, não temos ponto preto. Nosso grão, né? A gente tem uma tecnologia que é comunitária de embolar a massa, né? Que dá um grão bem top, né? A gente foi acelerado pelo BNDES, pelo Mercado Livre. A gente optou por manter essa pegada artesanal, então assim, é uma mistura ainda de tecnologia, mas com muita coisa representada ali pelo tipiti, que é a questão tradicional, né? A gente optou por isso, mas é muito top e aqui a gente procura dar um produto diferenciado. A farinha, costumamos dizer que a farinha é um detalhe, né? A história, né? As pessoas, realmente é o valor embarcado que não tem preço, né? Que não tem mensuração. É um triturador vertical, né? Ele é muito melhor porque a gente pega a massa, botamos no balde, então ele tritura por gravidade. Então, por exemplo, hoje não precisa o produtor estar empurrando com a mão, né? Botar em risco assim de repente triturar, né? O peso da massa ele faz o processo de cevar, né? Que a gente diz assim, né? A gente aumentou o motor maior de 2 CV, então é bem... E é um protótipo, a tendência é a gente evoluir para o inox, né? Essa aqui é uma? Aqui é uma boladeira, né? É uma máquina que a gente usa para embolar. Todo mundo pensa que é tu peneirar, mas na farinha tu trabalhar ela de uma forma que ela fica esférica. Por isso chama ovinha de bodó, ovinha de sardinha, né? A farinha do Arini. Então a gente criou essa máquina que por tombamento ela vai fazendo os grãozinhos que a gente vê no Seu Joca, que é a nossa farinha, né? Pera aí, então lá eles fazem na peneira, né? Isso. Eles têm, na comunidade, eles na peneira e na mão fazendo... Na mão eles fazem ela ficar na tala redondinha, né? Aqui a gente usa essa máquina, que já é um inox, né? Ela era de xarope, de refrigerante, então é alimentício. A sanitização é bem mais fácil, né? E a gente liga aqui, né? Isso é uma máquina criada por vocês aqui? Isso. Vocês reaproveitaram esse material aqui que é inox? Isso. Na comunidade ele usa um baldinho de 50 litros de PVC, faz de ripa, e precisa rodar 8 cargas para poder encher um forno. Essa com 1, 2 cargas a gente enche um forno. Então mais comunidade para o operador. A gente tem uns vídeos que ele está só olhando, desliga, já sabe o ponto, né? Não para nem para olhar se está boa, né? Já abre, tá legal, tira, já vai para o forno para classificar, né? Bem legal. E aqui é a tampinha para... Isso, para tirar. Né? Que abre e coloca a farinha. Coloca a massa, né? Isso, a massa, isso, bem legal. Esse aqui é um forno ecológico, né? Ele é feito para economizar energia, ele economiza menos lenha, né? Num dia todo ele usa 1 metro cúbico de lenha. Antigamente nos fornos assim que os mestres farinheiros faziam as farinhas, eles passam um dia para fazer 5 sacos e ficam aqui em cima, né? Pegando todo o vapor, né?
Esse ele já tem uma descarga, então quando aquece o calor, a madeira, a fumaça é tubulada, e aqui geralmente só a questão do vapor de água que sai da massa, né? E hoje não tem mais o remo, assim. O remo é quando falta energia, né? Hoje ele leva, nesse processo, leva a farinha, né? E ele só tem que se preocupar com o escaldamento e com a torra, né? Então ele prepara tudo, deixa aqui meia hora, começa o outro aqui, ele consegue cuidar de 2 fornos ao mesmo tempo, rende 10 sacas de farinha por dia. E sem estar exposto no braço, né? Então assim, em termos de qualidade de vida, né, de saúde por causa da fumaça, é muito importante, assim. Muito legal. Tu já chegou a trabalhar com isso aqui? Nunca. Com a mão? Nunca. Fazer farinha com a mão? O teu é moderno, né? Mas hoje ainda existe o do remo, né? Sim, sim, sem dúvida. Né? Mas a gente tem difundido. Mês que vem eu vou receber uma fábrica dessa e vamos levar para uma comunidade, né? Eu acho que vai ficar entre a Agrovila e vamos fazer uma casa modelo. A gente está brincando de fazer seria uma franquia da Seu Joca. Então, como a gente não tem condições de atender todos os nossos clientes com a nossa produção, a gente vai criar parceiros que vão produzir a farinha segundo os nossos padrões, né? E também com alto valor agregado, né? E com uma qualidade de vida, né, muito melhor, né? Sim, com certeza. Chegar, né? A preocupação agora é mais no cuidado, no olhar, do que em si no físico, no esgotamento, às vezes chegar no final do dia suado, né, cansado. Né? Hoje não, assim, a gente consegue... Isso aqui chama escalabilidade. Numa situação comum, tu não tem como escalar. Mesmo que tu dobre o turno, tu não tem condições de fazer a farinha. Agora não, assim, a questão... E a gente leva 40, 45 minutos por cada fornada, né? Numa jornada normal, começamos, acendemos o forno 10 horas, 3, 4 horas já estamos já finalizando, para as 5, então é qualidade de vida, que antigamente era 5 da manhã, 2 da manhã, às 5 horas da tarde, 8 horas da noite, né? Então isso aí é uma mudança muito significativa. O crédito da máquina é do Rodolfo, ele fica no Flutuante do Paraná, ele teve uma visão muito legal, né? Ele fez uma adaptação nos modelos que já existiam do Pará, e vai evolução sempre, né? Uma coisa muito legal, assim, uma engenhosidade, e ele não tem, assim, informação acadêmica, mas conseguiu ver a relação, o sentido pela observação, né? Aliou o conhecimento, diria, científico com o tradicional, né? Que é da mecânica, da eletricidade. Nas comunidades o pessoal usa muito o rabeta, daí no rabetinha, bota ali no lugar do motor elétrico, daí funciona do mesmo jeito, sem nenhum problema. Uns R$2.000 mais ou menos um equipamento desse, né? Motorzinho tu consegue uns 5 por 600. Esse forno custou 300, então não é uma coisa que está longe da realidade do agricultor não, né? Agora ele precisa realmente ver funcionar para acreditar, né? Que ele, por exemplo, geralmente o produtor ele é muito calejado com assistência técnica, financiamento, então ele não consegue visualizar. Eu demorei 3 meses para o meu pessoal tradicional acreditar, né? Eles queimavam e diziam que não funcionava e tira, daí a gente, não, vamos lá. Hoje não, fala, vamos comprar um remo. Mas hoje tu já abriu, né, para os agricultores virem conhecer esse serviço seu? Sim. Já, e a né? gente a gente indica o rapaz que fabrica. A gente chegou a fabricar um protótipo, gastou R$800. A gente mesmo, né? Só que assim, eu acho assim que a gente valoriza a cadeia. Então, tem um cara que fabrica, temos que fortalecer ele. Tem o produtor, tem que fortalecer o produtor. Tem a agroindústria, a empacotadeira, faz parte de uma cadeia, né? Então, cada um tem seu papel, né? E eu acredito que só tem a somar no valor da farinha, na questão, né, de rentabilidade. Hoje, na questão de impacto positivo, ele vê assim, quantas pessoas você impacta, né? Então, a gente tem uma mensuração de famílias que a gente compra batata, a gente compra uma parte de farinha, a gente tem as nossas roças também. A gente está dentro da IG, da farinha do Origny, que é uma indicação geográfica, e para isso é uma farinha nossa. Então a gente tem uma farinha que seria uma farinha especial, uma safra, como os vinhos franceses, né? Então isso é muito legal. A gente leva eles para as exposições, filma, e ele te vê o orgulho deles assim, olha, aquele sou eu, e, né, é muito legal, né? Eu posso, é claro que eu nunca fiz farinha na vida, mas esses longos anos que eu venho para cá, e volta e meia eu dou uma pegada naquele reminho, né? Gente, se vocês soubessem o quanto essa máquina aqui é importante para o ribeirinho, porque aquela fumaça, aquele vapor, além do calor, que aquele forno, ele é quente, né? Isso não vai tirar nada do tradicional. Aquela fumaça vem no olho. Sim. E aquilo ali vai cegando, a pessoa tem que sair dali, ela se sente sufocada, aquilo ali vai fazer um mal danado. Geralmente racha aqui,
o fogo foge, né? A quentura, o calor, né? Dispersa. Esse aqui a gente usou uma mistura de cimento refratário e também a questão de cal, cinza, como os tradicionais preceituam, né? E assim, a diferença da farinha está no carinho, no amor, no trato, naquele que tu dá o produto, né? A forma não é uma máquina que vai tirar, desmerecer a farinha em si, né? Mas simplesmente é o valor que o respeito. E a farinha aqui no Amazonas não tem uma coisa, é o carro-chefe, é o que sustenta a alimentação, o comércio, é movido num prato, né? Muito importante. Olha, farinha, farinha. Legal, muito bacana a tua explicação. Vamos lá? Essa aqui é a farinha Seu Joca, né? Ela está numa embalagem, tem quilo, tem fardo e tem assim numa garrafinha. Essa garrafinha, ela é muito importante, porque assim, para o turista, botar na mala, no aeroporto, não tem como estourar, não tem como, né? A gente possui 4 grãos, né? Que uma microfarinha, que é uma farinha de paná. A gente tem a Premium, que é essa farinha aqui. A gente tem a ovinha, né? E tem a ova normal. Essa farinha a gente já conseguiu vender para Sorocaba, Cascavel, a gente está no Shopee, no Mercado Livre. O carinho nesse modelo aqui, ela está temperada, né? A gente tem umas aqui, essa tá com camarão, né? A gente essa tem com calabresa, isso, né? Tem com bacon, né? Calabresa, alho, né? Alho e óleo, tem com azeite de castanha que fica maravilhoso, bem legal, né? Esse aqui tá por uma encomenda de um restaurante. Mas a gente, né, tem uma grande satisfação. Parece-se que veio o nome, né? Ele tenta homenagear o produtor, o tradicional, né? Poderia ser Seu Joca, Seu Raimundo, Sabá, Tião, como assim o agricultor se trata, né? O comunitário, tudinho. Então, Seu Joca, né? Graças a Deus ela está escalando. A gente tem algumas questão do selo aqui da reciclagem, da compensação, né? Que a gente tem uma quantidade de embalagem, a gente tem um pacto de uma empresa que recolhe do meio ambiente para reciclagem a mesma quantidade de embalagem que a gente implementou nessas embalagens aqui, no volume de embalagem que a gente tem, né? Tá. Então, é responsabilidade social, ambiental, né? O valor para quem produz, né? E isso tem realmente, as pessoas conseguem corresponder no valor, né? No preço agregado, e a gente consegue remunerar bem o nosso produtor, né? Importante também da embalagem que eu estou percebendo aqui é que vocês não deixaram, né, de fora o passado, né? Sim, sim. De como fabricava a farinha, né? Foi aquilo que você explicou lá no início do vídeo, né? Que o era agricultor, remo, né? Remo, é o sacrifício. A gente no nosso Instagram, a gente tem muito assim isso. A gente mostra a colheita, a gente mostra a fabricação, que realmente assim, no consumidor final, às vezes não sabe a história, acha que é um produto já industrializado, né? Mas não sabe o sacrifício que é esse produto para chegar à mesa dele, né? Sim. E principalmente assim com uma preocupação com a sanidade, né? Com a perfeição, né? O carinho, tudo que é embarcado nisso, é tudo bem. É muito orgulho, dá muito orgulho para a gente, assim, fico muito feliz. Imagino. E com essa mistura aqui que vocês colocam nessa farinha, né? Eu tô vendo que ela é a ova, né? Com essa mistura aqui, dá pra gente colocar no açaí? Sim. Que na mesa do amazonense também tem que ter açaí, né? Sim, tem. Né? Hoje de manhã eu vi uma treta na internet a respeito da farinha com açaí com calabresa, né? Daí o pessoal, calabresa, eu digo, por que não? É porque, tu olhando por outro lado, a gente quando tá tem a farinha, a gente coloca no açaí e o prato de calabresa ao lado. Isso. Correto? É uma refeição, né? A refeição está presente na mesa o açaí, principalmente, está presente na mesa do Amazônia. Sim. Tem muitos que não conseguem almoçar se não tiver o açaí, né? Quando não é nem como sobremesa, entra no prato principal, né? Muito legal. Então para a gente, se não tiver a farinha, né? Não existe a nossa refeição, que é o nosso muito almoço, substancial. Ela é uma refeição. Tu não tendo um acompanhamento, ele já funciona como mais do que uma guarnição. É um alimento. Sem dúvida. Com certeza. Então é bem interessante, né? Eu gostei muito. Foi da embalagem também, lógico que dentro também me interessa muito. Eu sou apaixonado pelo amarelo, né? Amarelo da farinha, amarelo da... representa, né? Realmente representa o amarelo da farinha, com certeza. Eu achei bem interessante o trabalho de vocês, né? Esse é de uma importância muito grande, né? Para nós amazonenses, principalmente para quem mora fora, que não entende, né, como que é feita a farinha.
Tem realmente pessoas que não gostam, acham que farinha que quebra o dente, né? Mas não é verdade. Não. Não é A verdade. gente tem em especial, a gente tem essa preocupação no mercado, né? Uma farinha pro sul é uma farinha mais fina, mais leve, né? Bem torradinha. A nossa, assim, o amazonense gosta desse que falou, quebra-dente, né? Que é a grandona. Mas a gente sabe, com açaí ela amolece, com amolece o coração. E com os que vêm de fora também acabam tendo o coração amolecido para ela na com convivência, certeza. Com certeza. quando passa a consumir. E, seu Maurílio, quanto tem de farinha nesse pote? Esse tem 390, né? A gente tem o de meio quilo e temos de 1 quilo, né? Esse aqui ele é muito prático, por exemplo, a gente pensou assim, a gente foi adequando, mesmo porque quem quer provar, às vezes não vai comprar se arriscar a comprar 1 quilo, às vezes quer 300 gramas, né? Então, aqui não, ele fica satisfeito e volta depois, né? Para quem quer experimentar pela primeira vez, né? Sim. Tá. E hoje está fazendo um calor danado, né? Hein, ô Graci? Sim, demais. Graci, tá suando Demais. para dedéu, Graci. Minha filha, é inevitável não suar nesse calor, né? Do nosso Aqui estado, olhando da pro nossa gelo, região. pro frio. Então, olha, agora nós vamos falar um pouquinho de que, Graci? Das nossas frutas regionais, né? Aqui a gente está com umas polpas, que essa, por exemplo, é camu-camu. Essa é açaí, que o povo fora conhece bastante, né? Bastante. Bastante. E o nosso cupuaçu também, que é muito conhecido também, não só aqui na nossa região, mas também em outros estados, né? É bem conhecido. Além dessas frutas aqui, vocês produzem outros tipos de fruta? Tem goiaba, abacaxi, araçá, né? Agora tudo assim, tem uma sazonalidade, tudo tem uma época, né? Depende da época, né? Isso. Né? A gente guardou, esse ano a gente produziu 10 toneladas, a gente tem uma parceria com a Casa das Polpas, que fica lá dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amanã, né? Essa polpa de açaí, né? Nenhuma delas aqui tem adição de água, né? É a polpa pura. Então, esse aqui ele rende 2 litros de açaí, esse quilo de açaí ele rende 2 litros, né? O cupuaçu também é feito em despolpadeiras inox, né? O pessoal tudo atrajado, adequada, a roupa, touca, tudinho. Então, assim, vem de uma comunidade, que já tem uma preocupação com a questão da limpeza, tem a estrutura, tudo direitinho, né? E a gente viu, assim, que é um produto que o mundo precisa conhecer, né? Então, a Apoena, ela tem essa parceria com a Casa das Polpas, no sentido de a gente divulgar, de difundir, cuidar da logística, da distribuição em Manaus, né? A gente já mandou, agora vamos produzir em embalagem de 100 gramas, que vai já para o consumo, que já tira só o pedacinho, mas é muito legal. Camu-camu, a gente comprou em uma faixa de 2 toneladas. Eu acredito que não durou um mês, a gente vendeu tudinho. Ela é a fruta que tem mais vitamina C no mundo. Camu-camu. Rico em vitamina C. Rico em vitamina C, né? O cupuaçu também tem O muita cupuaçu vitamina é C, bastante, isso assim, isso para creme, né, com leite de moça, creme de leite misturado, assim, não tem uma iguaria muito legal para sobremesa, né? O açaí, nem se fala, assim, é uma coisa assim, te mandou, tá com uns 20 dias, a gente mandou para Florianópolis. Te mandou 60 quilos. Lá pra minha terra? Isso, Sério? isso. Que legal. De azul. Então quer dizer que esse produto de vocês aqui de Tefé vai lá pra Floripa? Vai, sim. Eu quero saber depois o endereço, porque nós temos que comprar esse A bicho gente lá. tem parceiros lá que se chama Chegou Agorinha, né? Que é um dropship, né? Ele vende, a gente manda em despacho, entrega, e tem o Casa Norte Sul, que é uma provocação muito boa, que é Pará e Amazonas. Então, tem gôndolas amazonenses e gôndolas paraenses. E lá eles se resolvem, né? Maurílio, tu sabe que Floripa agora tá tendo assim, tá indo uma quantidade muito grande de paraense para lá, e por conta disso aí tá surgindo umas casas de produtos do Amazonas, do norte do país, né? E é legal porque, por exemplo, a Leide, quando foi para lá a primeira vez, ela ficou doente lá porque queria açaí, porque queria, né? A gente comprava aquele meio aguado, o que tinha, né? E assim eu ia conseguindo enganar ela. Agora a gente tem esse produto natural, mais concentrado. E eu, por exemplo, né? Eu tirava as misturas, banana, granola, né? Que colocam. Isso. Eu tirava tudo e só tomava a polpa, né? Que na época, quando eu saí daqui também, fui para Belo Horizonte, cheguei lá, eu ficava, tipo, chorava, né? Com saudade do açaí, farinha, né? Às vezes sentia até cheiro de peixe. Tanta vontade que eu ficava. Mas aqui, para mim, é interessante, também perguntar do senhor, seu marido. Por exemplo, quando a gente viaja, a gente leva dentro de uma garrafa PET, né? Pedimos para fazer bem grosso,
para chegar lá, a gente bater no liquidificador, né, e tomar. Aí o senhor falou que esse aqui também pode dar 2 litros ou não? 2 litros. 2 litros, né? Até mais. O meu gosto seria 2 litros. 2 assim, litros, né? É. Então, esse aqui eu também poderia levar como se fosse tipo numa garrafa PET. Isso economiza no preço. É, Tu leva 1 quilo é. e vai gerar 2 volumes, né? O dobro, assim. Então é interessante levar aqui dentro do que na garrafa PET, que dá mais. Isso. Uhum. Mesmo porque, assim, não é sempre que tu consegue passar na garrafa PET. Uhum. Nos aeroportos, ele quer saber a marca, a validade, a origem. Quer dizer, tu já tá recebendo... Tem uma nota, tu pode receber uma nota, né? Tudinho. Eu achava que o cooler era mais adequado, eles não aceitam no cooler, eles aceitam na caixa de isopor, né? Então, a gente está aprendendo isso. Caixa de isopor sem gelo, só isso congelado, né? Isso, ele dura isso, numa viagem de 8 horas, vai embora, demais ele chega bem legal. Eu levando, digamos, 10 pacotes disso aqui, né? Chegando lá, eu faço uso de um, o resto posso guardar e ficar quanto tempo? Não, no congelado é Mais uma de 6 faixa meses, de mais de 6 meses. Com o mesmo gosto. Isso, com o mesmo gosto, com o mesmo... Né, ele não perde o sabor. Esse aqui, a gente não deixa ele descongelar todo, a gente já tritura, né? Ele fica muito cremoso. Esse aqui, a gente fez assim umas experiências que foi, tiramos em fevereiro, abrimos um no março, abrimos um para ver a questão e fumo até ver onde que dava. A gente passou de 8 meses, né? Mas só que o produto não chega a 8 meses. A gente consegue assim, na safra é muito barato, tem tudo quanto é canto aqui. E o povo não valoriza, não guarda. A cada 2 meses ele agrega quase R$2. Fevereiro, quando chegar abril, já está em 6. 2 meses depois, 8. 2 meses depois. Hoje, a Quinta-feira está R$18 o litro, né? O mercado aqui é muito bom e não tem nenhuma pressão com exportação, porque o preço mesmo aqui supera um preço que seria para exportação, né? Um pacote desse aqui, nós estamos em 2022. Hoje ele é R$10. Está R$10, um pacote desse aqui. Isso, na safra ele chegou a R$5, mais ou menos. Isso, na safra a gente comprou por 5, isso. Agora está em torno de 10. De 10, esse de polpa. Esse aqui? Isso. A pessoa que compra de nós para vender, ele vende cada litro por 18. Então ele agrega 36, né? E está ganhando R$26. Quais são os estados que tu tá, ou capitais, sei lá, cidades que tu tá fornecendo? A farinha, ela está em outra cidade. A questão do transporte de frios é um desafio mais ainda complexo, né? Então a gente está muito em Sorocaba, Campinas, onde o aeroporto toca, ou então de lá em alguns voos programados que já parte de Manaus, até Fé Manaus, Porto Velho, Campinas, e aí por Floripa, bora supor assim um voo. Daí a gente conseguiu mapear esses voos específicos e mandar, né? Então quer dizer que a minha cidade está sendo contemplada com esses... Sim. Atua, né? Porque a gente tem Natal, não? A gente tem um TFense. João Pessoa. A gente tem um TFense que está baseado lá, a gente está fechando uma parceria de ter uma quantidade mais significativa, de repente mandar rodoviário, resfriado, né? Tudinho que possa chegar com valor bem, com uma atração. O preço é um atrativo fundamental, assim, para que tenha uma escalabilidade, né? Que tenha uma aceitação. Que às vezes, por exemplo, muito caro, a pessoa compra com uma vez ou outra, né? Se for um produto acessível, ele passa a fazer parte de uma venda recorrente, né? Muito legal. Muita gente não sabe que aqui no norte as pessoas gostam de tomar o açaí, né? Tomar o açaí puro. E ele é grosso, ele é bem grosso. O pai Meu pai era açaizeiro. Era açaizeiro, subia no pé, apanhava o açaí. Exatamente. Né? Então, assim, a minha família, na verdade, né, meus pais, meus irmãos, todos nós fomos criados com o trabalho do meu pai, né, que é agricultor, que era açaizeiro. E a gente, quando a gente tínhamos, né, açaí no café, a gente não tomava o café. Nosso café era o açaí. Né? É assim que funciona aqui na nossa região. Eles trocam o café pelo açaí. Sim. Aí no almoço a gente também tem tapioca, né? No momento não tem. Também, além da farinha, tem a tapioca, né? Então é um casamento também que geralmente deu muito certo. Para o pessoal entender um pouquinho, o açaí sem açúcar, tá? Geralmente é sem açúcar. A maioria das pessoas que eu conheço é sem açúcar, né? Sem nada, sem banana, sem granola, sem nada. É o vinho puro. Mesmo, é o puro. Come com peixe, com tudo que é... Tudo que tiver. Farinha. Um prato de pirarucu seco, salgado, também. Né? Tipo um chibé, só que com açaí. E é um baita de um alimento, né? Muito, sim. Porque ele falou que é bem interessante o chibé. Muita gente fora não conhece o que é o chibé pra gente aqui, né? O chibé é o quê? Né? A farinha,
a farinha e água, né? Isso, Que um a peixe gente- muito salgado. que Um esse peixe seria o muito nosso, salgado. Seria o nosso pirão d'água lá, do manezinho. Isso, É. seria um bacalhau salgado lá, sem botar de molho, sem... Faz um pirão, Um um pirão pirão esse aqui d'água com a com isso aqui. farinha. A farinha, ela tem o poder de puxar um pouco do sal, né? Então fica uma coisa bem... Pô, isso deve emagrecer, né? Porque ela vai puxando tudo, né? Começar Muito com legal. o chibé. Emagrecer não vai, né? Não vai, não. Mas- É a mesma coisa assim, o pessoal diz, olha, açaí é fitness. Eu digo, ele tem muita gordura. Aqui tem 1 litro, é? 1 quilo. A 1 quilo. Isso, Um que gera quilograma. 1 litro, que gera 2 litros. Certo. 2 litros. Então é isso aí, ó. Como é que se diz? Vivendo e aprendendo, né? Sim. Bacana, ter fé fornecendo como é que é? Polpa de frutas para o resto do Brasil aí. Muito legal. E pra gente também, amazonenses, né, que moramos fora, e principalmente nós, tefeenses, se depararmos com um produto desse, e dizendo que da onde que veio, né, digamos, Tefé, né, para nós é um grande orgulho. Bacana, né? Né? Traciona muito, assim, pra gente. É. Até fé, assim, a gente tem uma brigada militar que veio de Santo Ângelo, né? Então a gente tem uma ligação muito forte com o Sul. Com né? o sul, é isso. Então, assim, quando ele compra, às vezes tem gente lá que faz questão de comprar farinha, não pela farinha, mas para dizer, olha, lá de Tefé, né? Então tem muito isso, assim, né? A Brigada de Tefé, né, eu não vou saber explicar muito bem, mas ela se originou primeiro foram os militares vindo do sul, né? Do Sul, da Rio cidade Grande do de Sul, Santo Ângelo, né? Veio um contingente, assim... Hoje são mais de 3.500 pessoas, famílias vindas de lá, né? Passa em média 2 anos aqui e depois retornam e vão para várias partes do Brasil, né? Mas é uma experiência que muito militar ali, a questão da Amazônia, e por Tefé ter essa infraestrutura, atrai muito, assim, né? É muito importante. E hoje aqui nós temos o aeroporto internacional, né? Isso, que já faz voo para Uma fora. estrutura bem legal. E muita gente acha que o açaí só funciona com as misturas, né? Foi o que a gente falou, com a banana, com a granola e tudo. Eu lembro-me que quando meu esposo chegou aqui em Tefé, ele é carioca, e ele comprava o açaí e fazia como suco. Né? E aí quando a gente começou a namorar... Eu fiz suco também. Foi? Suco fiz. Já E aí cheguei a ele fazer me viu suco. tomando com farinha. Aí ele falou assim, nossa, mas é assim que você toma? Sim, aqui a gente toma só o vinho com a farinha. E aí ele passou a tomar só o vinho, sem farinha, com açúcar. Entendeu? Então, para ele também, assim, foi uma experiência que ele teve incrível, né? Que até hoje, quando venho até Tefé, amo o açaí, mas sem a farinha. Mas é de cada um, né? A gente, aqui, nós... A gente consegue fazer ela em pó, né? Em pó, né? Explica para mim esse processo do açaí em pó. Ele A gente é o mesmo processo que quase do vinho, né? Só que tu não adiciona água, né? Tu pega 20 kg de açaí, 20 kg de limão, ele praticamente cozinha, né? Isso, o açaí já todo sanitizado, o hipoclorito, tudinho, né? Que vem da natureza para evitar isso tudo. Daí a gente mete na despolpadeira, depois a gente junta tudo, leva para o forno. Não é para torrar, é desidratar. Seca a água, quando seca a água, que a gente vê que ele começa a soltar do caroço, aí tu peneira, tira o grão, daí tu vai para moer, né? Daí tu dá o grão que tu quer, né? O limão, ele entra quando aí? Ele entra no momento de que o açaí tá... antes da entrada de despolpadeira, tu já coloca o limão, né? Ele tem um certo cozimento e ele vai prolongar a vida do pó, né? Então ele funciona como um conservante, né? Um natural. Interessante. Isso então a gente usou em bolo, usou em torta, em sorvete, né? É um produto muito legal, assim, muito assim. O problema, assim, em razão do limão, o quilo vai aí para R$30, né? Ele está mais já numa faixa de iguaria de que um produto de escala, assim, um produto, né? Não é um produto para supermercado, não é um produto já mais especial para gastronomia, para empório, né? Mas assim, a gente faz questão de divulgar, né? Porque é uma coisa, assim, uma aplicação que às vezes a comunidade aqui em Tefé não conhece. Quem foi que criou essa fórmula aí? Isso aí, por exemplo, foi uma doutora do Centro de Biotecnologia da Amazônia, né? Que o nome dela é doutora Caterine, né? Ela que foi no início aqui de tudo, ela teve aqui, veio dar as boas práticas, que são os PBF, os IT, as instruções técnicas, os POP, que são os procedimentos operacionais padrões. E criar cadeia de procedimento, né? Para não ter contaminação cruzada. Então a gente teve toda essa preocupação no começo para fazer isso. A gente fez essa oficina do açaí em pó, e fizemos a pupunha, a farinha de pupunha. Uma coisa assim substancial, uma coisa assim fora de série, é um alimento assim. A farinha é muito legal, é amido, né? A farinha de pupunha é uma explosão é uma fruta, então assim, muito, realmente sacia, né?
é a coisa que nem o óleo o azeite de oliva e o óleo de castanha. O azeite de oliva é encorpado, o de castanha é fluido, né? Assim, a gente pega ele, a gente também produz e a gente bota na rodela de abacaxi, no queijo coalho, aquele queijo derretendo, tu bota um fio de azeite de castanha, ele dá uma experiência assim sensorial muito doida, assim. Aqui vocês produzem também, além de tudo isso aí, produzem o óleo de andiroba? Andiroba, copaíba, né, por prensagem a frio, então um óleo super especial. A gente recebe as andirobas, sanitiza, daí a gente passa por um processo, né, e aí depois a gente faz a extração, né. Então o óleo sai com uma acidez muito baixa, 1%, 1,5%, né, numa escala que vai até 4,5%, assim, é aceitável, né. Mas assim, em algumas condições a gente conseguiu já bater 0,03, 0,05, uma coisa muito especial, né? Um óleo de primeira qualidade, né? Uma aplicação que pode ir para cosmético, pode ir para remédio, né? Algumas empresas, algumas startups em Manaus já estão comprando, assim, a gente está ativando essa cadeia que ainda não tinha aqui em Tefé, né? Essa questão da andiroba, de alguns desses processos, assim como também a questão da farinha, comprando as batatas, né? Que não só a farinha, mas a batata para a gente mesmo preparar, que é um ambiente mais controlado, tudinho. Então são coisas assim muito gratificantes que dão para a pessoa que consome a garantia que é um produto que se preocupa com a sanidade, né? Com a segurança alimentar, né? De qualidade, né? Tem um carinho, né? Isso tá não só o produto em si, mas tem uma parte de nós vai junto do produto, que é o carinho e a dedicação. Assim. Ô Maurílio, agora tu estava falando lá, comentando ontem para mim, que isso ajuda muitos agricultores, sim, até algumas comunidades indígenas, né? Sim, sim. A gente, em razão dessa nossa aproximação com o Banco de Desenvolvimento, o BNDES, né? Em termos de uma empresa de questão de propósito, de valores assim que realmente transformar o mundo. O empresário ele se preocupa muito, ele tem os funcionários, gera renda, gera emprego, né? Mas o empreendedor ele tem uma questão de fazer funcionar, né? A gente não inventou nada aqui, mas a gente faz de uma forma que agrega valor. Então, por exemplo, uma farinha melhor, que tem um valor agregado pela origem, pelo jeito que é produzido, e com essa agregação de valor a gente consegue recompensar muito melhor o nosso produtor. A gente tem uma política de pagamento, por exemplo, o que seria pago para o atravessador, a gente paga para o produtor. A gente você viu um caminhão, a gente vai buscar na comunidade, então, e paga o preço que ele venderia lá na feira. Então, ele ganha uma comunidade, ele não passa por muitos atravessadores. Não. Em alguns casos, por nenhum atravessador, é direto com o produtor, né? A gente tem uma preocupação de questão da agricultura familiar, porque nossos clientes, eles têm essa preocupação, que tem agricultura familiar, não usa defensivos agrícolas, herbicidas, tudo é um produto natural. A mandioca, se aqui em Tefé, ela estaria encaixada na questão orgânica, de fato, mas não de direito, né? Que precisa passar por auditoria e certificações. Mas é um produto muito especial e, graças a Deus, a gente não tem tido problema na aceitação e em comprovar isso, né? E a gente fica muito feliz. E as pessoas que vêm aqui visitar, a gente geralmente costuma fazer uma visita nas comunidades que a gente atua. A gente corre um risco muito grande, como a gente não tem ainda muita venda B2C, que é com o consumidor, a gente tem que divulgar tanto o cara que a gente obteve o nosso produto, quanto o comércio que divulga, né? Então, assim, quem nos segue sabe a nossa história, sabe de quem a gente comprou, porque de vez em quando a gente pega o seu João, Dona Maria, e bota lá e faz aquela questão de saber que esse valor tem o sangue dele, que tem a dedicação dele também, né? Isso é gratificante. A gente não é prender a pessoa pela necessidade, mas prender a pessoa porque ela está se sentindo bem, que ela está se sentindo valorizada, né? Esse segmento novo da questão do impacto positivo, ele preza isso. Então, assim, isso prende, segura, né? Cria um grupo, fortalece os laços e ganha valor, agrega, né? Tudo é muito importante. O Sebrae, ele nos vê assim como uma empresa que tem uma característica de associação, né? Porque a gente anda em bando, a gente anda não só, é uma cadeia, né? Não é só um produtor, não é só o Maurilo, não é só a Kátia, não é só a Poena, é todo mundo, né? O pessoal das comunidades, os nossos consumidores, os que fornecem embalagem, os que transportam, e tem muita gente envolvida nesse processo todo. Maurílio, muita gente em casa às vezes fica se perguntando, nós falamos o preço do
do açaí, desse produto aqui, da polpa de suco, né? E da polpa de fruta e a farinha, como é que é o preço? Tu poderia me dizer os tamanhos e preço? Claro, nós estamos falando do preço hoje, nós estamos no ano 2022. Isso. O quilo, para o consumidor, ele está R$10, né? Um quilo tem 1,4 litro, né? A garrafinha da farinha básica, né, só farinha, ela está em torno de R$10 no varejo. No atacado ela chega a R$7. A gente consegue vender ela a R$7 no atacado, vem na caixinha, 16, pode despachar, não tem problema, é protegida direitinho, né? É bem legal. Essa temperada, ele teve a sorte hoje, eu queria fazer na presença dele. Mas como a gente chegou mais tarde... Houve um desencontro muito grande? Não foi desencontro. Tá num propósito divino, tem uma razão de ser. E a gente vai ter muitas oportunidades, a gente vai conseguir, com essa conexão agora, a gente vai conseguir, de repente, mostrar mais coisas, né? Então, ela tem um valor agregado. O pessoal as meninas que produzem fizeram a anotações tudinho, vai fazer a composição de preço para poder gerar, né? Mas eu creio que gera em torno de R$10, mais ou menos, assim, essa daqui, né? Por causa dos produtos. Isso, é. É só uma base para a pessoa ter uma ideia, porque às vezes a pessoa pensa, quando passa a ser industrializado, ser tudo embaladinho, isso encarece muito, e às vezes não é verdade, né? Não. Tanto é que o preço está aqui, tu consegue transformar aqui 2 litros a R$10. Isso. Né? O cara que vende, então... por exemplo, o da farinha, quando a gente vai para as feiras, o cara compra um fardo de 175, ele saiu vendendo um quilo por R$10, e em questões de meia hora ele lucrou R$75. Então, né? Esse aqui, um condomínio. Esse aqui tu produz hoje a gente conseguiu unificar o custo deles em R$10, todos eles, né? R$10, tá? Isso, mas eu ganho menos. Com esse aqui tu consegue produzir quantos litros? Ou... A gente chegou a 10 toneladas, né? Hoje eu tenho disponível 2 toneladas de cupuaçu. A gente deve ter umas 2 ou 3 de açaí, né? Mas no começo da safra, por demanda, a gente consegue muito mais, né? Eu acredito que a gente tem mercado para 20 toneladas sem problema nenhum, né, de cupuaçu na programação, na safra. É assim. bastante cupuaçu? É bastante cupuaçu. Tá, mas voltando só a essa perguntinha aqui, esse aqui tu consegue produzir, com esse pacotinho, tu consegue produzir 2 litros. E Isso. com esse pacotinho, quantos litros? Ele vai, eu acredito que bem mais. Depende muito do gosto. Do gosto da pessoa, né? Se quer mais ácido, mais forte. Eu gosto ele encorpado. Mas ele dá mais de 2, esse aqui? Dá sim. Dá 3. Dá uns 3, Estão olhando, dá 3. Uns 3 litros, assim. Uns 3 litros, né? Eles têm prato que eles estão acostumados já a fazer o cu. E não fica tão fino, não. Os 3 litros que dá Pessoal, aqui não fica tão fino. Se vocês soubessem o quanto isso aqui é saboroso... Não tem água aí, é só a polpa. Isso aqui é muito gostoso. E outra, não é só o suco, fazer bolo, fazer creme de cupuaçu. Tem tanta coisa que dá para fazer com cupuaçu, né? Esse aqui eu só fiz o camu-camu, eu só fiz suco. Dá para fazer alguma outra coisa? A gente bota em gosto, né? Como fosse um complemento pro gosto de receitas, né? Assim. Mas já para fazer também um mousse, né? Um mousse, que é o creme que a gente chama aqui. O bolo, pegar pedacinhos de cupuaçu, isso eu já fiz. E colocar dentro da massa, também dá. Fica um espetáculo. Doce, né? Fica muito bom, né? Muito legal. Eu já vi gente que faz licor de cupu, de abacate. Quase todas as frutas têm condições, principalmente as mais ácidas, assim, tem como fazer. Tem assim uma infinidade de coisas. Eu tenho assim um interesse de fazer um catálogo eletrônico, contando a história, o produto, agregar esse conhecimento coletivo, principalmente o tradicional, né? Colocar como forma de experiência, né? Eu acho muito importante estar no nosso norte, assim, dentro de uns dias, a gente já ter uma embalagem menor, que é aquela do pessoal não está lutando com a pedra de gelo, mas fazer já o prático, copo, né? O prático, né? Sim. Bem legal. A gente vê isso, que isso realmente tem sentido, faz sentido na venda, na atração comercial, né? É bem importante mesmo. A dona de casa, ela não quer ficar lá batendo com a marreta em cima, né? Para quebrar, para fazer um suco. Ela quer já uma coisa bem prática. E fora que tem que esperar, né? Horas para Não, esse aqui até que ele está bem cremoso. A gente tem tido bastante... Né, tem ficado bem legal, assim, porque a pedra vem muito da água, o gelo... Demora mais, né? Demora mais, né? Agora do que a polpa não, né? Só a polpa não, ela né? vem cremosa, tem hora que ela parte, ela é bem top. A gente está aqui, né, tô apresentando para ele as sementes de cacau, né, castanha, a gente também tem semente de cupu. Além da polpa, né, por exemplo, na época a gente também ativou uma cadeia,
além da indiroba que a gente começou aqui, a do cupuaçu. Comprou, fermentamos ele, né? E para fazer manteiga. É uma base maravilhosa o cupuaçu. Além de dar para fazer também o cupulate, né? Se fermentar, fica um chocolate top, né? Se não fermentar direito, aí o chocolate fica um pouco ácido, né? Amargo, assim. O cupuaçu tem que dar uma fermentada? Tanto o chocolate como assim. Ah, é? Um cacau não fermentado, a semente custa R$8. Se tu fermentar ele, vai para 18, né? Se tu vai agregando. Se fizer em pó, fizer o chocolate chegar a R$40 o quilo, né? E vai assim, são vários assim, o empreendedor ele vai... Dependendo do processo do ele do vai chocolate, agregando valor, vai agregando valor, né? O cacau é assim, tu tem umas caixas de madeira, daí tu deixa 48 horas, vira ele no outro dia, depois das 48 horas, mais 48 horas, mais 24, que dá uma faixa de uns 7 dias, né? Daí depois vai pra barcaça, né? Vai tudinho. Aí depois a gente traz pro forno para torrar. E ele fica com essa casca que sai bem, né? Fica só o nibs. Há um grande, que hoje uma moda que chama do grão à barra. O pessoal está preferindo comprar o nibs e fazer o seu próprio chocolate, né? Comprar ele já pronto, torradinho. Não, comprar ele já só semente torrada, né? Para fazer o chocolate, né? A gente desenvolveu um método que seria o método da extração de óleos vegetais, a gente aplicou no chocolate. Para tirar tipo a manteiga, né? Então a gente consegue um chocolate muito mais cremoso, mais macio, né? A gente consegue separar a manteiga, que é o chocolate branco, tudinho. Mas é bem legal. Ele é termogênico, esse aqui é de várzea, né? É da várzea amazônica, tem tudo uma história. Assim como a castanha. Essa castanha, esse lote que a gente tem, ele veio do Alto Japurá, que é de 2 tribos indígenas. Daí pegamos, eles desceram o rio Japurá, vieram aqui para Tefé, caiu num barco, foi para Manaus, saiu de um caminhão de um barco do Ródoi para um outro porto, que é o porto lá da Balsa Vermelha. De lá embarcou no outro barco, passou por Anamã, foi para Beruri. Beneficiaram na Soab, 48 mulheres descascando. Existe processo fácil. Que trabalheira que deu, hein? A gente queria um processo com história, né? Então a gente beneficiaram, devolveram para Manaus, né? A pessoa que compra, ele não está interessado na castanha bonita, sem pele, está interessado as pessoas que foram impactadas por aquele produto, né? E isso agrega valor. Tem uma castanha de R$45 o quilo e uma castanha de R$95 o quilo. E aí, quem é assim o produtor não consegue entender o porquê, né? E ele acha que o valor está na castanha, na commodity. Na realidade não, está na história. Hoje tem um mercado muito sedento por isso, né? De realmente eu estar consumindo um produto e esse produto está fazendo a diferença lá na base. Porque lá. Preserva a natureza. Isso, né? Uma coisa que todo ano a castanha cai, a árvore continua em pé, né? Não tem um impacto negativo. Então, isso realmente são as pessoas que realmente estão... como remunerar essas pessoas? Dando valor ao produto, né? E se tu valoriza, a pessoa vai conseguir, na busca por uma coisa boa, a pessoa vai caprichar em também fornecer. Não fica desmatando para tentar outras culturas. Isso. Ela acaba vivendo daquilo ali, né? Então, o Amazonas é assim, a gente aprendeu a viver na sazonalidade, que tudo tem tempo, né? Tem tempo para tudo, para roçar, para colher, e a natureza é do mesmo jeito, assim. Não é quando tu quer, é quando ela realmente... A gente costuma brincar assim com a questão da copaíba, né? Tu chega numa copaibeira, tem que ter respeito. Tu não pode olhar ela por ganância, não pode ter realmente algumas que chamam crendices, mas que a gente vem Vocês levam e a sério. respeita, né? É tipo assim... O que acontece se for... No credo, mas pelo que ai. Quer dizer, pelo que... Como é que é? Não vou arriscar, né? Não, então deixa a copaibeira dela da copaíba. E a castanha é isso, a gente valorizar realmente o Amazonas, que ele é o coletor, o extrativismo, é uma das atividades assim, bem mais floresta em pé, né, que é o que o mundo preceitua hoje, assim. E é uma corrente que só tem a fortalecer o respeito que a gente dá para as pessoas que estão lá na base, né, que é o que precisa. E outra, o coletor de castanha, ele também corre um grande risco de uma castanha daquela se desprender, né? Sim, Ele tem esses acidentes, né? Isso. Eu já vi casos de castanha passar e pegar, raspar. Temporais, tudinho. Em algumas áreas onde é bem concorrida, eles não esperam nem quando dá um temporal, eles sabem que cai e corre para baixo para juntar, né? Então, mas assim, existe um período, tipo assim, se tiver com vento não pode. Existe uma preocupação de vocês em relação a isso aí? É dezembro, a partir de dezembro até maio é a época de queda, de que a castanha cai. Não pode se arriscar.
Eles acabam se arriscando, querendo... Mas existe uma preocupação por parte de vocês em relação a eles, assim, uma instrução? Sim, a gente não tem muita... O que a gente faz? A gente vai no final do fábrico, que é justamente assim, ele não tem uma pressão mensal de estar lá toda hora. Então eles conseguem catar a castanha já que está no chão, ela só serve se ela tiver realmente caído, ela não serve se tu for apanhar, né? Então, assim, não tem uma pressão. Então a gente... E eles, como ele já vive anos e anos, eles conhecem, já tem uma noção bem do trato, né? Mas é uma coisa assim maravilhosa. O pessoal costuma dizer que vale por 5 bifes, né? Maurílio, a castanha, eu sei que a castanha junto com o açaí são 2 pratos, né? Assim, 2 alimentos muito nutritivos. Agora, aqui vocês fazem um processo aqui que eu tenho vontade de vir aqui registrar, que é a castanha cristalizada. Sim. A castanha cristalizada, para quem não sabe, ela é envolvida dentro de um chocolate. Uma pele de cacau, o que a gente faz? Por exemplo, esse ano a gente produziu 25 toneladas de castanha. A gente mandou uma faixa de umas 24 e poucas toneladas para beneficiar em Beruri. E guardamos umas 10 sacas, né, que é uma faixa de uns 500 quilos, realmente para esse processo. A gente vai testar ela com a castanha desidratada, mas aqui eu conheço desde criança é a castanha in natura, que tu descasca. Depois de descascar, tu leva pro forno, assa, né? E daí depois tu cobre com chocolate. Prepara o chocolate tudinho, daí um chocolate de 70%, 50%. Fica muito gostoso. Tem gente que gosta em forma de brigadeiro, aquele chocolate grosso, ou fazer um brigadeiro e envolver a castanha no brigadeiro e aí bota de novo passar. Eu gosto daquela fininha, aquela fina. E tem a fininha que é só o chocolate. Só o chocolate envolvendo a castanha, né? Com café amargo, meu amigo. Tem gente que bota no açúcar, outro mistura no coco ralado com açúcar. É muito bom. Então, assim, dura... Eu aconselho 6 meses, né? Mas dura anos, né? Se a pessoa comprar essa castanha cristalizada hoje, ela pode guardar, mas ela guarda em geladeira, como é que é? Não, ela feitinha no pote fechado hermeticamente, direitinho, ele tem uma durabilidade assim. Eu já vi mais de 6 meses, né? Aqui vocês produzem essa castanha cristalizada? Sim. Daí, aqui geralmente o custo é R$1, né? Por castanha, quer dizer, o cento dá R$100, assim. O pessoal compra muito para presente, assim, para viagem. Então, o nosso segmento é muito esse, por exemplo, uma lembrança. Tu compra um produto assim e graças a Deus a gente tem se tornado recorrente, porque as pessoas às vezes gostam de presentear, ver que elas não vão presentear a mesma pessoa, mas vão presentear várias pessoas de um círculo familiar. Eu sempre levo, né? Quando eu vou para assim, Floripa, sempre levo a minha castanha. Eu achava muito interessante assim, Manaus, tu tinha uma banana, um cacho de banana, um saco de farinha de tefé para Manaus, pegava um táxi, chegava na porta do parente que tu vai visitar, ele abria as portas, a farinha, tudinho. Se tu fosse no Ceasa, a farinha era mais barata, a banana era mais barata, mas o sentido da pessoa se dispor a levar um pouquinho de farinha para a cidade, assim, um efeito que causa, é muito invocado, assim, é incrível. E também eu não conseguia compreender, assim, eu digo, era mais fácil eu comprar banana no Ceasa e trazer para Tefé. Sim. Mas é muito legal, e está surgindo muitos produtos, a gente está ouvindo falar de pasta de Tucumã, do açaí em pó, do azeite extra virgem de castanha, né, que é um azeite comestível, da manteiga de cupuaçu, né, uma manteiga vegetal, né, com gosto de uma manteiga especial, uma manteiga animal mesmo. Fica com gosto cabeça de touro, assim. Sério? Não sei se tu tem problema com marca, mas é assim. Não. O gosto perfeito, assim. Não. Né? Eu gosto de manteiga. E assim, é o Brasil todo, por exemplo. Eu conheço uma marca que é Sativa, ela é lá para quem tem problema com lactose como eu, que tenho intolerância à lactose, essa manteiga ia ser top, né? O gosto. Quando é que vocês vão mandar lá para Floripa? A gente tem o Shopee, tem o Mercado Livre. Vocês também vendem ou fazem entrega através de outras empresas, que é o Shopee e Mercado Livre também? Sim. A gente está no Shopee, a gente agora está com uma aceleração pelo Mercado Livre, né? A gente está num segmento de sustentabilidade, então a gente tem um 60% de desconto, é uma coisa maravilhosa, que antigamente era impensável tu mandar um produto daqui para lá. Por exemplo, a primeira vez que a gente mandou um fardo de farinha de 25 quilos custou R$300. Hoje a gente consegue mandar com 130. E já tem umas empresas acenando com tentar baratear mais esse custo. Que bacana isso. Então, assim, ganha a gente que ganha o mercado e ganha a pessoa que tem acesso a um produto especial, né? Com história, né? Com impacto, com propósito. Assim, essa é uma das nossas preocupações, assim. A gente costuma dizer que a Poena, assim, é
é uma coisa assim, tem um carinho que a gente, não é só aqui, né? Em Manaus já temos uma base lá, eles têm um orgulho, né? O propósito primeiro era ser conhecido, daí eu disse, acho que alcançamos, agora temos que escalar, daí estamos nesse segmento de conseguir a escalação, que é realmente garantir os empregos. Por exemplo, a gente tem aqui uma faixa de 8 pessoas trabalhando, né? São 8 famílias, e a gente tem realmente uma responsabilidade, porque quando tu bota o pé e tu tem uma ideia, tu é responsável pelo aquilo que tu causa, né? Então, as pessoas que realmente acreditam, tu acaba se tornando responsável, porque elas embarcaram no barco contigo. Então, isso tem que dar certo, e o pessoal pergunta, eu digo, não, já deu certo porque é totalmente diferente, a gente conseguiu abrir mercado e a gente está trazendo isso para... Eu não tenho um produto, eu apresento o que tem, por exemplo, o cumaru, por exemplo, a gente não tem, a comunidade tem um cumaru, eu digo, olha, a comunidade tal, e a gente mapeou isso e a gente já consegue identificar as lideranças, pessoas realmente direitas que conseguem realmente tu indicar, né, para fornecer. Legal, sempre pensando no produtor, né? Isso assim, a gente faz isso porque a gente descobriu que isso tem importância, né? E não é só assim, não é como se diz assim, isso é bom, e nos traz respeito. Então eu quero respeito para a Apoena. Então nisso a gente vê assim que é realmente tirar aquele estigma de agroindústria, que o pessoal acha que a agroindústria é que desmata, que vai trabalhar com exploração, alguma Muitas coisa vezes assim. São os que mais preservam, né? E a gente diz, não, é uma estrutura, agregar valor, e na medida que a gente consegue ganhar um pouco, a gente consegue passar isso em forma de renda, e geração de emprego, sanidade alimentar. Esses acho que são nosso carro-chefe, assim, que nos motiva, né? Legal. Às vezes a gente fraqueja assim, de a farinha, me digo, mas uma farinha tão bonita assim, não bora parar. E continua, ganha gás e corre de novo, vai para frente, é muito bom, assim, bem... Maurílio, por exemplo, hoje tu já falou ali as cidades que tem esse produto, né? Uhum. Através da internet, quem quiser procurar o produto de vocês... Ou pelo Instagram, né? Instagram, que é seu_joca_, né? Ou no Shopee também, que é seu Joca. A empresa é a Apoena, né? Mas a farinha ela conseguiu superar a fábrica. Então o pessoal conhece mais a farinha do que propriamente. E a gente se tornou conhecido lá fora, para depois ser reconhecido aqui dentro, né? Aqui no Brasil, infelizmente, é assim, né? Tu tem que sair primeiro, né, ser valorizado lá fora, para depois voltar. Não, realmente, daí realmente, mas a gente tem isso de contribuir, de melhorar. A gente viu o que é bom, e eu acho que as pessoas podem acompanhar, pode sair o produto acabado, né? E não só a commodity a um preço muito baixo, né? As pessoas conseguirem realmente gerar renda, se estruturar. A questão de marca, a questão de registro é muito importante, né? E para contato, se tem um telefone de contato? Temos sim. As embalagens, elas já têm um telefone? Tem, sim, tem. Ah, beleza. Daí código de barra, a gente evoluiu muito nisso, que aqui não tinha, né? Era como é que fazia a tabela nutricional, a questão de registro nos órgãos competentes, essas coisas assim, a gente viu que é importante, né? Pela questão da responsabilidade empresarial. E a gente colocou, né? Mas o meu pessoal, assim, que realmente sempre está no contato é 97984077618, né? É o WhatsApp, daí... às vezes, eu ando muito, como a gente anda para as comunidades, às vezes a gente não responde de pronto, mas assim quando a gente chega, a gente tem aquele carinho de devolver. Aqui em Tefé nós temos um problema seríssimo, que é a internet. Sim. A internet vem via rádio ainda. A internet aqui em Tefé, aqui no município de Tefé, é muito ruim, muito precária mesmo. Mas eu acho que de uma hora para outra Sim, tem uns prédios vai mudar, né? Tá surgindo agora a Amazônia Conectada, a Starlink também, que está vindo aí com toda a força. Se Deus quiser, uma hora as comunidades ribeirinhas vão poder ter uma... A gente evoluiu muito na pandemia com essa questão assim, como a gente não parou de ir para as feiras, a gente começou a participar de feiras online e rodada de negócio, tudo online, né? E aí, realmente, em ambiente muito na TV, tu tinha acesso a superintendente de órgãos, donos de empresas, comerciais exportadoras, trades, tudinho. Então, assim, os horizontes foram abrindo muito, né? Hoje a gente está no processo de certificação orgânica, eu acho que dentro de muito pouco tempo a gente vai estar conseguindo exportar, e a gente viu, assim, que um saco de castanha que custa R$200 aqui, uma lata custa R$40,
ela chega lá na ponta, a quase beneficiada em 20 quilos a R$ 1.500. Quer dizer, assim, uma supervalorização exponencial, assim, eu não consigo nem mensurar agora. Assim, eu diria 1000% mais ou menos. Assim. Nem todas as pessoas acabam tendo acesso, né? Sim, sim. Muitas pessoas, por exemplo, que saem do Pará, saem daqui do Amazonas para morar em outros estados, acabam não podendo comprar devido ao preço muito alto. Hoje a gente já tem umas conversas com o pessoal em Los Angeles, que estão esperando, aguardando pela nossa maturidade de realmente embalagem, como é que tu faz para estufar um container, a capacidade, regularidade para cumprir um contrato, né, tudinho. Na Europa também eu tive recentemente teve uma conversa com o pessoal da Câmara Francesa. O presidente é dono de uma cadeia de hotéis 5 estrelas lá, tudinho. Eles ficaram loucos de, olha, se tiver certinho, a gente abre as portas aqui. Eu também conheci o Marcos Live, que é do pessoal do Atala, lá do Mercado de Pinheiros. Ele disse, Maurílio, se tu quiser, eu consigo botar um pop-up aqui de 90 dias. Eita, coisa né? boa. E aí tu se acha pequeno e aí tu pensa, será que eu vou conseguir encher São Paulo? Daí eu digo, não, vamos ter mais conversa, vamos evoluir, vamos sondar o mercado, ver direitinho, né? Para ser uma coisa assim, porque quando a gente botar uma coisa, para que ela não termine, né? Não sei, só uma experiência mas é uma que realmente possa gerar fruto, gerar realmente deslanchar e não de repente tu começar uma coisa para fechar é muito triste, né? Então a gente realmente se guardar, fazer os estudos necessários. Então é isso aí, como é que é? Mostrar o produto aqui do Brasil, principalmente aqui do Amazonas, né? Mais propriamente aqui de Tefé, e fazer com que o pessoal valorize o produto daqui, né? E procure esse produto, que é um produto feito por pessoas mais carentes, pessoas que realmente precisam, né? Aqui no Amazonas tem uma dificuldade muito grande aqui de locomoção, de escola, de logística, comunicação, porque aqui formalização, tudo, né? O meio de transporte aqui ainda é por via fluvial. Então, assim, eles têm uma dificuldade muito grande. Então, aqueles que puderem, que querem realmente conhecer e comprar o produto dos nossos irmãos ribeirinhos, está aqui. Uma boa dica, uma boa matéria para vocês entenderem como tudo funciona. Sim, sim. E ainda temos lá o laboratório, se a gente puder fazer uma visita lá. Nós vamos mostrar aqui o laboratório. A extração, isso. Ver direitinho. Então é isso aí, meus queridos. Está aí toda a informação. Agora vamos mostrar ali o laboratório. Aqui é tudo muito organizadinho. Esse aqui é o óleo de andiroba que a gente extraiu, né? A gente fez a farinha, depois a gente passou numa prensa que a gente vai mostrar depois. E ele obtém esse óleo aqui. Ele é anti-inflamatório, antifúngico, né? Ele é um antibiótico, ele assim da linha quase como fosse também a copaíba também, a gente usa muito na medicina tradicional aqui no Amazonas, né? E também muitas empresas já estão comprando, né? De cosmético e tudinho assim, para também fazer seus produtos, né? A gente tem aqui também tem o de castanha, que a gente fez uma extração, né? Esse aqui foi um teste, né? É um óleo bem limpinho, bem prensagem a frio, né? A gente vende em bombona de 50, mas também a gente está fazendo agora uma garrafinha de 200 ml, bem legal, né? Essa aqui é uma prensa, né? É uma Acetec, né? Ela é de aço carbono, ela fica assim, que tem umas partes, a gente sanitiza tanto antes quanto depois das extrações. E ela serve para todo tipo de óleo vegetal. Aqui entra tucumã, castanha, cupu, cacau, murumuru, patauá, né? A gente extrai o óleo e sai a torta. E nesse processo aqui tem uns filtros que saem, depois vai para a decantação no tanque inox, depois passa por um processo de filtragem no filtro prensa, né? Hoje a gente está guardado, né, sanitizado, mas sempre a gente tem esse ambiente, controla tudo aqui no painel, a prensa, o alimentador, o potenciômetro, né? Tem a parte de climatização. Então tudo isso é para garantir aos nossos clientes que o processo vai ser bem guardado, bem prático, né? O processo de filtragem, depois vai para a quarentena. Quando volta o laudo, aí que a gente está liberado para comercializar o produto, né? Essa é uma prensa muito top, né? Existem uns 2 fabricantes no Brasil que realmente desenvolveram e é bem legal. O nosso sonho vai ser agora o inox, né? Dentro em breve a gente está obtendo essas partes tudo inoxidável. Esse é o lado da farinha mais limpa do Brasil, né? É uma farinha, né? Bem o grão, a gente tem vários grãos, esse aqui é a Premium, né? Sem ponto preto, sem talo, sem pó, né? Uma receitinha, tabela nutricional, o saque, né?
a imagem aqui valorizando o nosso produtor, um selinho aqui de prêmio, né? Grupo Agro, né? 1 quilo, acidez muito baixa, tipo 1, né? Foi uma vitória, né? Quando a gente focou assim, era a embalagem. Para mim, a embalagem quando eu consegui fazer 100 milheiros dessa embalagem, assim, parece que foi quando eu, tipo, tinha ganhado na cena, assim. Era o sonho, o primeiro passo, assim, quando eu imaginei montar a Poena, era obter as embalagens, né? E a gente conseguiu, assim, ela um custo de 17 centavos, né? Então, foi muito legal. Diferente de tu realmente estar fazendo um produto numa gráfica rápida, né? Uma coisa industrial mais elaborada, feita análise no Incal, nos traz muito orgulho, né? Muito legal, bem top. Esse é o seu Joca, né? Uma farinha da marca Poena, né? Valoriza a agricultura familiar, povo amazônico, né? Só satisfação. Estou um pouco emocionado, mas é isso aí. Aqui é a casa dela, né? A empacotadeira, a seladora, né? Aí é muito humilde assim ainda, a gente tem muito a evoluir, mas estamos no caminho. Uma coisa que eu achei interessante aqui, nesse forno, é justamente a chaminé, porque a maioria dos agricultores, os farinheiros, eles inalam muita fumaça e às vezes aquela fumaça fica dentro do forno ali, cobrindo eles ali, aí arde o olho. E aqui não, aqui é a chaminé. Esse simples procedimento de fazer uma chaminé e puxar ela para bem alto, isso já evita aquele sufocamento da fumaça direto no olho do ribeirinho que está fazendo a farinha, né? Do produtor, do mestre. Do produtor ali. Então, isso aqui é top, tá? Chaminé é muito aquece, importante. Ela faz uma atração, ela leva a fumaça aí. O ar quente, o ar quente sobe. O próprio ar quente é mais leve e ele acaba... Aqui a gente tem preocupação até com a lenha. A lenha que a gente usa é bem específica, né? Não é qualquer lenha, não é lenha verde, realmente a gente é uma lenha catada, né? Dos roçados dos produtores. E a gente já tem umas certas variedades, que a gente olha que realmente dá um cheiro, dá um terroir especial para nossa farinha, né? É uma coisa assim que... O negócio é chique, um segredo, assim, que é bem legal, assim. Maravilha! É isso aí! Ô, Maurílio, muito obrigado aí pela explicação, tá bom, querido? Desejo aí que a empresa de vocês cresça cada vez mais e que todos os ribeirinhos acabam sendo contemplados por tudo isso. A Poena está de braços abertos, a gente tem várias parcerias com várias instituições sérias em termos de desenvolvimento, em termos de pesquisa. Isso aqui tudo não é só da minha cabeça, tem um colegiado, tem uma base, né? Tem a familiar, né? Comunitário bem forte, né? E a gente, assim, a gente tem evoluindo, a gente segue junto. Eu acredito que a gente fortalecendo isso, quem ganha até fé, ganha o Amazonas, ganha o Brasil, assim. Todos ganham, e inclusive o consumidor. Isso, principalmente. É isso aí. Arruia, meus amigos! Caboclo da minha terra, não teme a noite, não teme o dia. Caboclo de trabalho, de sono e de alegria. Caboclo da minha terra, não